Fim de jogo e o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca 2024. O Vasco na semifinal, nenhuma das partidas da semifinal esse time do Vasco apresentou um futebol decente. Na verdade, nenhuma das últimas partidas que o Vasco fez, o Vasco apresentou futebol. Mesmo passando do Água Santa, passou com muita dificuldade. Mesmo contra o Marcílio Dias, já vinha apresentando futebol muito fraco. O jogo, talvez o jogo que o Vasco jogou melhor foi contra o Botafogo, mas é claramente aquele tipo de jogo que o Vasco consegue jogar um pouco mais sem a marcação pesada do time pequeno. Agora, quando o Vasco pega um time pequeno e tem que propor o jogo, o Vasco sofre demais. Por quê? Porque o time pequeno, ele espera o seu erro, ele joga aguardando a sua proposição e o Vasco basicamente não tem proposição. Se o Payet não tiver um dia inspirado, se o Payet não tiver num dia em que ele dê passes ou faça gols, o Vasco não consegue chegar. Sem Payet, o Vasco é acéfalo. Com Payet, em dias sem inspiração, o Vasco chega, martela um pouco, mas não consegue o suficiente. Por quê? Primeiro que naquelas partidas, contra o Água Santa, contra o Marcílio Dias, o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o Vasco jogou com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, o Vasco fazia uma linha de 5, com 2 volantes e o Payet como meia quase atacante, chegando ali e tentando se aproximar um pouco mais dos 2 atacantes. O problema todo é que o Vasco ficava sem criação, sem povoamento no meio campo. A dificuldade do Vasco é o Vasco fazer triangulações simples para poder fazer com que abra espaço para o jogador principal do Vasco, que é o Payet, com liberdade de chegar de frente para os zagueiros, ocupar aquele buraco entre a volância e os defensores, né, do adversário, para ele de frente para os zagueiros fazer a jogada do drible desconcertante ou finalizar ou ainda dar um passe, né, para poder achar os nossos centroavantes. O que aconteceu nesse jogo contra o Nova Iguaçu? Marcação intensa do Nova Iguaçu no primeiro jogo. O Vasco não conseguia criar porque o Nova Iguaçu estava extremamente intenso na marcação e o time é muito rápido ofensivamente, principalmente com o Bill e com o Xandinho. O Vasco, inclusive o centroavante deles, que embora seja grandão, o Carlinhos, né, também é um jogador rápido. E a nossa dificuldade no primeiro jogo foi porque nós colocamos uma linha de 5, né, são 3 zagueiros, uma linha de 5, e deixamos um buraco, literalmente. Zé Gabriel não conseguiu ocupar esse espaço, nem o Galdames, eles ficavam tentando ajudar na criação e não conseguiam em momento nenhum ocupar o espaço para impedir os contra-ataques em velocidade do time do Nova Iguaçu. Foi exatamente o que aconteceu no segundo jogo, só que de uma forma diferente. O Nova Iguaçu no segundo jogo estava um pouco mais recuado e um pouco menos ofensivo, mas também contou com uma dificuldade maior porque o Vasco povoava mais o meio campo. Depois que saiu o terceiro zagueiro e Medel virou volante, o Medel ele tinha mais possibilidade de levar o time, empurrar o meio campo do Vasco mais para frente. Ele conseguia sair jogando e aí colocava o Galdames um pouco mais na frente e colocava o Payet um pouco mais pela esquerda. O Payet se aproximando mais do Piton e o Adson vinha muito buscar essa bola. O problema todo foi que não teve intensidade. O Vasco não tinha dinamismo e intensidade suficiente para poder criar e poder envolver os jogadores do time do Nova Iguaçu. Infelizmente, isso custou ao Vasco a classificação. No final do primeiro tempo, o Vasco, mesmo martelando, chegou com algum perigo, mas não conseguiu, numa chance clara de gol, balançar as redes. E no segundo tempo, após inclusive uma jogada mais perigosa, o Vasco acaba tomando gol. É interessante que o Praxedes foi mais uma insistência do nosso treinador, e aqui vai alguma crítica. Crítica para mim, de um sistema de 3 zagueiros que eu nunca achei que funcionou. Ah, mas o Vasco não caiu nesse sistema. Eu não acho que não caiu por causa disso. Usou esse sistema no passado, discordo desse sistema de 3 zagueiros desde o ano passado. Nesse ano ficou claro que não funciona e mesmo assim ele insistiu. Nosso treinador às vezes insiste em jogadores que não dá para entender. O Praxedes é a prova disso. O Praxedes não é um jogador dinâmico, é um jogador lento com os pés, é um jogador que não sabe sair driblando, é um jogador que não tem visão de jogo clara e é um jogador que não tem poder de marcação. O Praxedes é um jogador que não tem condições de jogar, para mim, no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele não está no nível da Série A do Campeonato Brasileiro. E ali a gente tinha o Sforza, que também não é um jogador de alta capacidade de criação, e o Vasco não conseguiu repor Jair e Paulinho.
não conseguiu repor. Sforza é um jogador de destruição de jogadas, não é como o Zé Gabriel, que é mais firme na marcação, mas ele consegue destruir, consegue passar alguma bola, mas não tem facilidade também para criação. E aí a dificuldade toda é que o Payet, cansado, avançado e longe do diálogo e sem ninguém para se aproximar dele, começa a ter que tentar no mano a mano, aí pesado, lento, cansado, ele não vai conseguir ultrapassar os jogadores de velocidade do time do Nova Iguaçu. Como eu falei, o time do Nova Iguaçu é muito rápido. E aí ele começa a fazer substituições. Primeiro ele não tem mais o que fazer, ele precisa tirar o Rojas, que não estava bem, coloca o Paulo Henrique. Ele tirou o Galdames, que também não estava bem, tirou o Prachetes, que também não estava bem. O Adson ficou muito apagado no segundo tempo, praticamente não se falou do Adson. E aí colocou aquele sistema. O David entra como primeiro na frente, depois um pouco como um ponta direita. O Cleiton entrou ali como um segundo atacante ao lado do Verratti, também atrapalhando, né? Eles acabam se atrapalhando, principalmente a bola aérea, porque todo mundo é alto. Eu achei que no final do jogo ali um não estava atrapalhando o outro. Não tem ninguém para criar. Entrou o Sforza, só que o Sforza sozinho, porque o Medel saiu, o Zé Gabriel não cria, o Zé Gabriel não se apresenta, o Zé Gabriel apenas ele é o jogador que sai com a bola, mas ele não vai se apresentar para receber e dar um passe diferente. O Payet não conseguiu jogar depois, não conseguiu se aproximar, e a gente teve aquela dificuldade de criação absurda. Eu vou botar um trecho de um vídeo aqui para mostrar para vocês a dificuldade do Vasco, para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Ó, a dificuldade que o Vasco tem de sair com a bola. Aqui o Léo Pelé, isso estava nos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo. O Léo Pelé vinha, buscava. Você vê que não tem ninguém que se aproxima aqui, ó. Ninguém vai ter ninguém no meio para dar opção. Ele volta, tem que voltar a bola no nosso goleiro. E aí ele sai de novo e ele continua sem ninguém, sem nenhuma opção. Por quê? Porque não tem ninguém no meio para fazer a jogada. Mais uma vez o Léo vai ter que sair, ele vai ter que procurar aqui alguém no meio. Aqui ele encontra o Prachedes, só que o Prachedes inapto, não consegue nem criar, não consegue fazer nenhuma triangulação jogada. E aí fica esse bumba meu boi, um jogo feio. O Vasco erra, patético o lance horrível de várzea. E o Vasco erra em sequência. E aí o time do Nova Iguaçu consegue uma jogada de velocidade. E aí a bola acaba saindo aqui na lateral. Mas assim, um lance ridículo que prova a dificuldade do Vasco em sair, em criar, porque não tem ninguém no meio para. Então a leitura final é o seguinte: o Vasco é eliminado do Campeonato Carioca, muito porque é um time que tem muita dificuldade de criação. O Vasco, embora tenha um time sólido, equilibrado, defensivamente o time funciona, mas o Vasco desde 2023, nos jogos que precisou propor, precisou agredir, precisou ir para cima do adversário, fazer o placar, o Vasco tinha muita dificuldade. Foi muitas vezes no coração, na raça, no drible, na jogada individual, mas nunca de forma equilibrada, na criação. Ah, mas teve um lance do Vasco que foi lindo contra, sei lá, o Botafogo ou um outro. É quando uma jogada ou outra encaixa, mas principalmente quando o Payet está inspirado e dá um passe diferente, ou quando o Piton está inspirado e dá um passe diferente. Só que nesse jogo ninguém estava inspirado. E aí você prova que o sistema não pode ter jogadores apenas em dias inspirados para funcionar. O sistema tem que funcionar em todos os dias, mesmo em dias que não há inspiração. O funcionamento de um esquema de sucesso de um time precisa passar por jogadores que, mesmo num dia ruim, sirvam e funcionem para que outros jogadores apareçam, né? E hoje o Vasco continua acéfalo. Por quê? Se o Payet hoje ficar um pouco mais espetado, ou um pouco mais distante do meio campo para poder criar, e não ter esse jogador para fazer essa bola com um pouco mais de qualidade, chegar no Payet, para ele poder brilhar e fazer o que ele faz, a gente vai sofrer exatamente o que a gente vem sofrendo. O Galdames vinha jogando e fazendo às vezes essa função, mas infelizmente hoje a gente não teve Cocão, por exemplo, né? Um azar, a gente acabou perdendo o Cocão, que talvez fosse um jogador que fizesse isso com um pouco mais de qualidade e ajudaria a bola a chegar. Mas hoje, o time como um todo, o rendimento foi baixíssimo. E isso vale para todos eles. O próprio Payet também, que foi abaixo da crítica, abaixo da média dele, das atuações dele. Eu acho que o Payet, inclusive, ganhou um pouquinho de peso. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele ganhou um pouquinho de peso.
Eu peço para você que depois no final eu vou pedir para você deixar um emoji para ver se você acompanhou até o final, mas eu sei que esse comentário pode ser um comentário polêmico, mas eu estou dizendo para vocês, eu acho que o pai está um pouco mais lento, desde quando ele emagreceu. Ele deu uma secada muito absurda, mas acho que ele já ganhou um pouquinho de peso. Pouca coisa, mas ganhou. E eu acho que o Vasco, para poder mudar essa situação, precisa urgentemente, pelo menos de 2 meias. O Vasco trouxe o Cleiton, que é um bom atacante, tá? O Cleiton vai dar trabalho, o Cleiton não é ruim não. O Vasco tem condições de melhorar, sim, mas precisa de 2 meias. Porque o Vasco só trouxe volante, né? O Vasco só trouxe volante. Galdames e Sforza são basicamente 2 volantes. Nenhum deles é tipo todo mundo parecido com Cocão e com Cocão, Praxedes ali, é o mesmo perfil. Galdames, Sforza, Cocão, Praxedes, Zé Gabriel e Medel são 2 volantes que são mais marcadores, né? O Medel nunca foi zagueiro, ele era improvisado, mas ele como volante, ele é muito parecido com o Zé Gabriel. A gente não tem outros volantes parecidos com ele, mas nós temos Praxedes, nós temos Cocão, nós temos o Galdames e o Sforza que fazem a mesma situação de campo. Eles têm a mesma qualidade ali, a mesma obrigação, eles se propõem as mesmas coisas. É muito parecido o estilo de jogo deles. Então, por conta disso, a gente está vivendo esse momento delicado, porque a gente não investiu num meia qualificado, que nos dias de Payet apagado, nos dias que a bola chegou no Payet, no dia que o Payet não aproximou, não apresentou, alguém tinha que fazer essa função. O Paulinho ajudava nisso, né? O Jair nem tanto no ano passado, mas o Paulinho ajudava muito, contribuía muito quando, né, às vezes a bola não estava chegando no Payet, que nem entrou praticamente no ano passado, entrou muito pouco, né? O Paulinho meio que resolvia, fazia as jogadas de levar, de conduzir a bola para chegar no ataque, mas infelizmente não temos o Paulinho, não teremos o Paulinho praticamente o ano todo. Então o Vasco tem que trazer um meia, principalmente um meia. Ah, precisa contratar... Não, o mais importante, 2 meias, criação, tipo o Bill, do Nova Iguaçu, tipo a Arrascaeta, jogadores de criação, do último passe, Renato Augusto, um Ganso, é esse perfil, para que ele dialogue, ou principalmente ele se aproxime minimamente do Payet, coisa que a gente não tem. A gente não tem esse jogador. Até estava ouvindo falar que ia trazer o Strootman, mas ele tá velho, né? Não sei se é o momento. Mas alguém que seja desse nível de qualidade e desse perfil de criação para poder viabilizar ao Vasco a bola chegar um pouco mais de qualidade para a gente usar toda a genialidade do Payet, que vai fazer muita diferença. Eu acho que está precisando trabalhar mais forte o Payet fisicamente para evitar lesão. O Vasco vai ficar bastante tempo parado agora e vai ter condição de trabalhar fisicamente os jogadores para o Campeonato Brasileiro, para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, assim, não é terra arrasada, dá para melhorar. Campeonato Carioca não é um título relevante, mas com certeza é muito importante que o Vasco entenda que serve de alerta e a contratação é obrigatória. Tamo junto, galera. Se você assistiu até o final no dia de hoje, deixa uma cobrinha de comentário aí do emoji. Procura uma cobrinha no emoji ali naquelas carinhas lá e deixa o comentário aí. Tamo junto.